Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao curso online gratuito A Arte Viver na Essência. Espero que tenham a ter uma tarde divertida e tranquila em casa. Pelo menos é as recomendações que temos neste momento para estar o mais protegidos possíveis. De qualquer forma, nós não nos vamos focar aqui muito no vírus, não é o nosso propósito. O nosso propósito é precisamente a cura. E no seguimento desta informação, aquilo que eu gostaria de facto de vos transmitir e reforçar, embora não seja aqui o meu papel, é de facto dizer-vos que é extremamente importante neste momento mantermos as regras de segurança mínimas, fortalecer o nosso sistema imunológico e também ter consciência de que neste momento nos permitirmos ao mergulho interior e perceber um bocadinho o que é que acontece no mundo, vai perceber também que às vezes dentro de nós existe muita coisa que pode ser mudada e é isso que vai de facto influenciar aquilo que nós precisamos neste momento de fazer em conjunto e individualmente, porque na verdade a vida é um trabalho de equipa e isto pode ser de facto a grande consciência que possamos todos atingir muito brevemente. Esta formação foi pensada muito também naquelas pessoas que neste momento precisam, se calhar, de conhecer-se um bocadinho melhor e nós depois vamos abordar um bocadinho isso mais à frente. De qualquer forma, para começar, quero agradecer a vossa presença. Sei que tenho aqui muitos alunos presentes, desejo que tenhamos aqui bons momentos de partilha e, sobretudo, muita alegria, momentos de descontração, em que podemos aqui fazer grandes partilhas. Eu costumo dizer que não existem mestres nem professores, existem partilhas de conhecimento. Eu acho que é fundamental que nós possamos ter todos esta ideia de que a vida é para ser construída em partilha. E que possamos todos manter alguma consciência dentro daquilo que possa ser um sentido para cada um, eventualmente de humildade. Acho que isso é fundamental. Aliás, a vida não tem tanto significado se não for partilhada e da melhor forma possível. Gostaria de deixar aqui um abraço para todas as pessoas que nos ouvem. Sei que estamos a ter participantes de quase todos os continentes, penso que a Austrália não está aqui neste momento incluída. Esta formação destina-se a todos aqueles que pretendam de facto efetuar aqui um mergulho interior, o ir ao encontro da sua essência, conhecer-se para lá de todas as fronteiras da personalidade, dos mecanismos de defesa, de limites que muitas vezes impomos a nós próprios, porque temos que viver em sociedade e às vezes descobrir como fazer da melhor forma pode criar aqui alguma confusão. Mas, na verdade, quando nos adaptamos e aprendemos a viver na nossa essência no mundo exterior, de facto, somos muito mais felizes. Numa das formações que dou, aliás, em várias, costumo dar o exemplo das matrioscas, daquelas bonequinhas russas em que nós vamos descascando as nossas capas, as nossas formatações, até que chegamos à bonequinha mais pequenina. E essa bonequinha mais pequenina, de facto, tem muito valor, porque é a nossa essência. E ela não precisa de nenhum registro a não ser viver aquilo que ela é e tem, e acaba por trazer-nos uma capacidade muito maior de perceber que a vida não tem grandeza se não for vivida de facto com toda a simplicidade. Eu acho que esta representação tem muito a ver também com o conteúdo desta formação. Este curso destina-se a esta formação, como sinto o apelo em chamar, tem muito de mim, porque eu comecei a escrever esta formação, tinha sensivelmente 16 anos, portanto aquilo que eu vou partilhar convosco tem muito a ver com a minha experiência pessoal, tem muito a ver também com a minha aprendizagem e, como disse há pouco, a vida é partilha, simplesmente, estamos cá todos para partilhar. Embora possamos aqui abordar alguns conteúdos também mais ao nível da psicologia e da psicoterapia, que vos pode ajudar, através de exercícios, a chegar ao encontro da vossa essência, sem dúvida que cada um será o próprio condutor deste caminho. Eu posso vos ajudar a chegar lá, pela minha experiência, mas de facto todos nós somos os nossos autocuradores. Isto também é importante que tenhamos isto em consciência, até porque
o nosso poder pessoal representa, na verdade, aquilo que conseguimos fazer com esta consciência. Se eu sou a minha autocuradora, então eu tenho a responsabilidade sobre mim, não sobre o outro. E não posso depender do outro. O outro pode-me ajudar a levar um caminho, mas a responsabilidade e o amor próprio que eu possa ter por mim é que me traz a consciência e a força para fazer esse caminho. E esta é a mensagem que eu também gostaria de vos trazer, porque tudo tem cura, depende mesmo de nós, simplesmente. Este projeto, e tenho aqui que agradecer profundamente também aos nossos voluntários, primeiro ao meu marido, porque sem ele esta parte da dinâmica da parte da produção não seria possível. E também gostaria de agradecer aos nossos 4 voluntários que acederam prontamente a ficar connosco durante algum tempo e vão ser os responsáveis pela tradução dos manuais em francês, inglês, espanhol e italiano. Eu aqui gostaria de agradecer ao José Neves, que é a pessoa que nos vai ajudar na tradução do manual em inglês, à Diolinda, que nos vai ajudar na tradução do manual em francês, à Griselda, que nos vai ajudar na tradução do manual de espanhol, e à Antónia, que nos vai ajudar na tradução do manual de italiano. Para eles, um grande beijinho. Eles não hesitaram em participar. Isto para mim também foi bastante. Foi com carinho que eu recebi a forma tão espontânea como eles acederam. E daqui envio-vos também um abraço muito profundo e digo-vos que nós conseguimos nos entender porque falamos um idioma que se chama o amor e, portanto, este ultrapassa as vossas potencialidades de terem esse conhecimento desta língua, porque a língua do amor, de facto, é universal e consegue fazer milagres. E nós entendemos muito bem aí os 5. Depois, sei que esta formação também está a ser vista por muitos alunos meus de outras andanças e para eles também deixo aqui mais uma vez um grande beijinho. Não vou fazer aqui, se calhar, à semelhança de alguns exercícios que estariam habituados em termos presenciais, porque existem alguns cuidados que temos que ter, nomeadamente alguns exercícios podem levar a que a pessoa entre facilmente em regressão. Eu trabalho muito com a somática do corpo e com a parte da psicoterapia, mas também da psicossomática. E quando estamos a fazer a formação presencial, ou mesmo que seja online, individualmente, eu sei quem é que está desse lado e, portanto, existe aqui uma possibilidade de trabalharmos energeticamente de uma forma. Agora, num grupo enorme, como aquele que está aqui, à volta de 120 pessoas, eu não vou saber como é que estão todos na mesma energia, ou seja, o campo energético, por mais que eu possa criar, eu tenho que ter aqui alguns cuidados, porque se a pessoa entra em regressão, eu tenho que a trazer de volta ao momento em que ela está. E, portanto, há aqui uma grande responsabilidade. Por isso, eu vou-vos deixar um e-mail. Se existir alguma situação mais pertinente e mais individual que queiram abordar comigo, eu prefiro fazer de outra forma do que estar a expor-vos a situações e exercícios que depois possam ser mais complicados. E aqui temos a componente humana e temos de ter a responsabilidade nisto, está bem? Então, eu vou-vos deixar um e-mail, que depois também vou endereçar por escrito, que é AHHA, arte de viver, não, peço desculpa, esse era o outro, AHHA, viver na essência, @gmail.com. Portanto, alguma questão que sintam necessidade de abordar de outra forma, eu prefiro que falemos pessoalmente, mas não vou fazer exercícios que vos possa causar desconforto. Eu quero ter a garantia que vocês, ao fazerem determinados exercícios, podem estar plenamente bem. Portanto, porque existem exercícios que podem ajudar, mas também podem dissociar. E, portanto, existe aqui esta salvaguarda. E, portanto, mesmo algumas meditações podem trazer aqui a possibilidade de relaxar o corpo, mas também de dissociar e portanto, esta questão aqui tem que ser salvaguardada.
Não queria deixar também de mandar aqui um beijinho para os meus pais, que também sei que estão a assistir esta introdução da formação. Esta formação vai ter a duração mais ou menos de 8 meses e estará disponível também no YouTube, com vídeos legendados nas diversas línguas e que serão também disponibilizados nos respectivos manuais. E relembro que para adquirir este acompanhamento por escrito também poderão enviar uma mensagem para o mesmo e-mail ahha@vivernaessencia@gmail.com. Portanto, para aqui basta enviar um e-mail e solicitar o manual que pretendem, no idioma que pretendem. Também. Alguma destas matérias, e agora passo aqui um bocadinho a publicidade, e vou divulgar aqui outro projeto meu, também gratuito, que tem a ver com o programa Notas da Alquimia, que também decorre na estação de rádio 7.7. Algumas das temáticas que vamos abordar aqui também poderão encontrar lá de outra forma. Este programa também está disponível em 8 plataformas internacionais, nomeadamente o YouTube e o Spotify. E para entrar em contacto comigo poderão fazê-lo da mesma forma. Esta formação vai decorrer através de uma plataforma que vos dá acesso a estarmos em contacto através do próprio chat, mas como indiquei há pouco, alguma necessidade de mais privacidade, poderão utilizar o e-mail para entrar em contacto comigo. E basicamente em relação à parte operacional do programa é esta. Uma das propostas que vos trago para hoje e para iniciarmos também aqui um bocadinho o nosso trabalho, um dos apelos que eu faço é precisamente à consciência da importância de libertarmos e de libertar a sua criatividade. Não existe forma mais pura de alegria do que quando libertamos a nossa criatividade e podemos sentir de uma forma bastante profunda aquilo que é vivermos o nosso ser de uma forma muito mais espontânea, muito mais alegre. Há quem fale em criança interior, é óbvio que existe uma criança dentro de nós e esta é bastante sábia em termos da matéria da alegria, mas na verdade quando libertamos a nossa criatividade, seja através da dança, do canto, mesmo do cozinhar, mesmo naquelas pequenas coisas que possam não ter importância, mas que têm a ver com o nosso próprio dom, eu acho que isso representa, na verdade, a expressão mais pura e simples da nossa essência. Não sei se repararam, mas a palavra criatividade vem da palavra criador, portanto acho que a partir daqui está tudo dito. E agora que o recolhimento é obrigatório, compreenda que pode encontrar dentro de si um recurso fundamental que é o nosso sol interno. Esta situação que estamos a atravessar, este processo de cura de consciência que estamos a atravessar e que provavelmente vai demorar até maio ou junho, não quero aqui fazer especulações, é apenas um sentir meu. Gostaria apenas de dizer que nada neste universo é definitivo. Então esta proposta, que no fundo acaba por ser uma proposta universal de mudança de consciência para um mundo melhor, que eu não tenho dúvida que vai acontecer, tem a ver acima de tudo com encontrarmos esta parte da essência em nós e que essa possa de facto trazer ao de cima toda esta verdade mais pura da alegria, do saber viver em comunidade. E como esta vertente que estamos a passar de alteração de consciência não vai ser definitiva, como eu acabei de dizer, a proposta é que possa aproveitar este período de travessia interna da melhor forma. E quando aprendemos a brilhar dentro de nós, permitimos que este brilho se possa intensificar e de alguma forma que possa ser espalhado pela nossa casa. E a proposta que eu faço é que aprenda a fazer agora isto dentro de si, depois espalhe esse brilho da sua casa e depois venha para o mundo fazer o mesmo. Nós não controlamos nada, a palavra controle é uma coisa que vamos ter que banir do nosso dicionário, assim como a palavra medo. Nós não conseguimos controlar nem os nossos vizinhos,
quanto mais uma circunstância universal. Mas podemos comandar a nossa vida. Eu acho que, e aqui voltando à questão do poder pessoal, eu acho que é isto que vai de facto determinar a nossa consciência. É acreditarmos em nós, na nossa essência, poder viver a alegria dessa própria espontaneidade e acreditar que através da dinâmica do nosso poder pessoal, que é o acreditar em nós e o poder expressar isso, o poder pessoal não é afirmação egoica de que podemos mandar e fazer e realizar as coisas em relação ao outro. Isto não é poder pessoal, isto para mim é manipulação. Poder pessoal é confiarmos em nós e vivermos o nosso ser e permitirmos a isso. Este empoderamento energético é um dos temas que vamos trazer aqui, este poder pessoal, mas a partir da essência. Podemos assinar sem dúvida a história da nossa vida, brilhar no nosso sol, e acho que temos que nos habituar um bocadinho a isso. Um dos brilhos internos que podemos assumir em nós neste momento é precisamente a noção do entusiasmo e também da alegria. Ser feliz, acredite, é apenas uma decisão. Não adianta dependermos do exterior para sermos felizes. Se somos dependentes do exterior, estamos sempre à espera que o exterior possa corresponder a alguma situação e depois sim encontramos em nós a felicidade. É precisamente o contrário. A fórmula é estarmos de bem connosco, estarmos felizes dentro de nós, independentemente daquilo que aconteça, e depois sim vir espalhar esse brilho. Aliás, se experimentar rir e estar em entusiasmo e alegria, mesmo aquelas pessoas que não querem estar naquele momento acabam por ser contagiadas. A alegria neste momento acho que devia de ser o nosso principal vírus, porque além de permitir um reforço do nosso sistema imunológico, acaba por nos trazer de facto também a cura para muitas coisas que neste momento são precisas. Portanto, depender do exterior não vale a pena, está bem? Ser triste por tudo aquilo que lhe acontece, muito menos, porque isso também não vai resolver absolutamente nada. Então, sermos conscientes da nossa realidade é sermos conscientes de nós próprios, está bem? O nosso caminho aqui é outro, como acabei de dizer há pouco. O nosso foco é a cura, é a essência, é transformar a nossa vida em amor e alegria, assumir o comando da nossa energia e vamos trabalhar nisso. Para começar, gostava de vos deixar aqui uma citação que já foi traduzida também no grupo em 2 ou 3 línguas e que depois também estará no italiano, que penso que é a única que falta neste momento, e que diz precisamente assim: viver começa por começar. Passa a expressão. O minuto que tem e que vive agora é o minuto mais importante da sua vida, onde quer que esteja. O ontem já foi, o amanhã ainda não chegou. Por isso, viva o momento presente, porque dele depende agora todo o seu futuro. Pode aproveitar ao máximo o momento que está a viver, e vamos nos focar aqui nesta travessia que estamos a fazer neste período de quarentena, retirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Portanto, mudar a consciência é, na verdade, mudar a sua vida toda. E eu vou-lhe explicar muito bem como é que isto se faz. O momento presente, na verdade, é tudo o que temos. E esta é a realidade que... É sobre esta realidade que temos, de facto, de pensar. Não adianta fazermos projeções de realidade para um futuro que ainda não aconteceu, nem adianta estarmos a pensar sobre um passado que já foi. Portanto, se o foco não for o momento presente, acabamos por nos dispersar em 2 extremidades completamente opostas, onde não podemos cocriar absolutamente nada. Portanto, o foco no momento presente é o que nos vai trazer a garantia de estarmos conscientes e de fazermos aquilo que precisamos de fazer para transformar primeiro o nosso ser, que é no fundo libertarmos todas as madrioscas que possam existir e que não nos fazem falta nenhuma, e deixar esta essência no fundo brilhar, está bem? Temos muitas memórias, eu acredito que sim, projetadas no futuro, e isto é algo que pode vir um bocadinho a contradizer aquilo que eu disse há pouco, porque fazemos muitos planos,
Mas estes planos não podem ser baseados na expectativa. Podemos sonhar, podemos projetar, mas tem que ser numa base de fé e não numa base de expectativa. Isto é extremamente importante. Uma das palavras, e isto agora entrando aqui no exercício prático, para começar também a nossa partilha e a nossa formação, pela responsabilidade que sentimos, muitas vezes o medo de falhar pode ser aquilo que nos leva a não libertar a essência e todo o nosso potencial. Muitas vezes estas formatações e estes receios podem derivar de memórias inconscientes. E isto vai nos levar depois à dinâmica também do próprio corpo, em que o próprio corpo guarda todas as somatizações das memórias que vamos vivendo ao longo da nossa vida, e quando existe uma incapacidade na cabeça, ela no fundo pode estar projetada numa memória inconsciente, e esta memória do medo às vezes guarda todos os bloqueios e basta resolver o medo para resolver todos os medos que antecedem ou eventualmente precedem. Eu gosto mais de ir à memória de origem. É como se fosse um conjunto de cartas que vamos deitando abaixo. Então, voltando aqui à questão do medo, é uma palavra que vos vou convidar precisamente a retirar do vosso dicionário. A da próxima semana vai ser a expectativa. Então, o medo, a partir de hoje, vai ser substituído nos vossos dicionários por responsabilidade. A palavra medo, se formos descascar a palavra, M significa mudar, o E significa em, o D significa duas e o O significa ousadias. E então, a partir de hoje, a palavra medo, além de ser uma responsabilidade, vai ter apenas o significado de ser mudar em duas ousadias. E quais são estas ousadias? Compromisso, conosco e amor. Eu acho que isto é a melhor forma de começarmos esta formação. Compromisso, conosco e amor. Portanto, o medo passou a ser responsabilidade. Quando, a partir de hoje, eu falar convosco em responsabilidade, já sabem do que é que se trata. E é muito importante nós termos a consciência que a energia do pensamento e aquilo que criamos na nossa cabeça vai ser uma projeção muito fácil na nossa realidade. Existe aqui uma decalagem pensamento-acontecimento e tem que obrigatoriamente que acontecer, porque se eu pensar numa coisa negativa e ela projetar-se diretamente à minha frente, não me dá espaço para poder resolver a questão. Então, quando pensamos numa coisa e acreditamos profundamente, e para isso temos que juntar a emoção do acreditar, nós vamos conseguir alcançar esse propósito. E aquilo que eu vos peço neste momento é para irem pesquisar no dicionário o que é que significa a palavra fé. E esta palavra, se calhar, pode nos trazer aqui para este período que nos separa até junho, uma grande forma de nos contextualizarmos também naquilo que possa ser a capacidade de cocriação da nossa vida e a capacidade que temos de conseguir alcançar em nós tudo aquilo que precisamos para conseguir materializar o que é o nosso propósito. E volto à palavra consciência, e esta palavra que se chama consciência e que tem a força de nos fazer ter a presença dentro de nós, pode significar, de facto, aquilo que precisamos neste momento, em termos de alcançar em nós esse pleno estado, porque quando estamos conscientes, estamos presentes em nós. E eu peço-vos neste momento, de facto, que acreditem que esta possibilidade é possível. Eu vou pedir aqui ao nosso produtor para se chegar um bocadinho mais para trás. Muito obrigada. Eu já vos vou apresentar. Ele não quer ser apresentado, mas eu já vos vou apresentar. Muito bem. Nós elevamos o nosso pensamento quando conseguimos subir a nossa visão quando nos encontramos apoiados na visão de nós mesmos. E esta capacidade, mais uma vez, que pode parecer uma coisa muito complicada, assim como pode parecer muito complicado libertar-nos do medo
ou dos mecanismos de defesa que possamos, em determinados momentos da nossa vida, ir buscar porque nos são recursos que na altura nos são válidos, mas que depois deixam de ser, só que eles depois ficam lá. Mas esta capacidade que podemos ter apoiados de visão em nós e ver a partir de nós, pode-nos trazer de facto o benefício de começar a acreditar que temos o direito de ver o mundo à nossa maneira. Podemos sair da formatação até da mente coletiva. E porquê é que eu estou a falar nisto? E aqui posso dar um bocadinho um exemplo da minha própria história. Houve um momento em que eu senti que tinha que mudar tudo. E isto obriga a que haja uma consciência de que existem implicações para o mundo, porque nós vivemos numa teia. Todos nós estamos ligados na mesma teia. Então, quando eu tomo uma decisão, esta decisão não implica só o meu caminho. Implica o caminho de todas as pessoas que estão comigo, sobretudo as mais próximas, dentro da minha teia. E esta teia, como acaba por estender-se e ser uma teia universal, qualquer ação que nós tenhamos, e mesmo esta ação pode ser simplesmente o pensamento, nós vamos atuar sobre todo o universo do qual fazemos parte. Então, se temos uma decisão, um pensamento ou uma ação baseada em valores elevados, nós vamos influenciar esse todo onde pertencemos. Por isso, o que eu vos quero dizer, sem dispersar muito, é que, mesmo que sintam que às vezes é inútil, que às vezes demora, que às vezes se torna desafiante ter uma atitude e essa atitude ser escutada, ser ouvida, ser respeitada, ser interpretada, ser validada, não desistam. Porquê? Porque a vida é feita de sementes e as coisas vão se construindo de semente a semente. Se eu semeio uma árvore, eu vou colocar a sementinha da árvore, mas para que ela seja uma árvore, ela vai ter que passar pelo próprio processo. Então, não deixem de acreditar nas boas sementes que vão deixando. Isso é fundamental. Não deixem de confiar na vossa consciência superior e daquilo que são capazes de fazer. Mesmo que achem que demora esta sementinha a dar alguma flor ou algum fruto. Não desistam. É o que eu vos peço, porque vale a pena. O foco no momento presente acaba por nos trazer a capacidade de estar muito mais em conexão connosco. E esta capacidade também de nos permitir estar mais dentro de nós faz com que acreditemos que o facto de vivermos dentro do nosso mundo, às vezes um bocadinho separados do mundo exterior, isto não tem que acontecer de uma forma permanente, mas este mergulho interior às vezes é muito importante, porque se nós estivermos bem presentes em nós e aprendermos a estar conscientemente dentro de nós, temos muito mais capacidade de nos fortalecer e de não ver o mundo como uma ameaça. O mundo não é uma ameaça. A ameaça somos nós que não conseguimos às vezes nos colocar na posição que temos que ter neste mundo. O amor é a força maior deste universo. Eu não tenho dúvida disto, mas não vou impor esta verdade. Só vou transmitir aquilo em que eu acredito. E se todos nós dermos um pouco de nós todos os dias, garanto-vos que todas as sementes que se construírem, elas vão deixar um impacto enorme. E este impacto, se calhar, pode demorar uma década a ter frutos, a deixar árvores, mas não se esqueçam que nós temos muitas crianças a crescer e elas vão crescer com a consciência daquilo que aprenderam e daquilo que viram. Por isso, não desistam nem de vós, nem de acreditar no vosso potencial maior. E a força do nosso pensamento tem aqui tem aqui a palavra consciência, mas também tem aqui a palavra fé, que se pode associar à nossa forma de pensar. Se eu acreditar em fé que eu um dia vou conseguir, eu acredito que eu consigo hoje, porque a projeção será apenas a tal diferença entre o meu pensamento
o meu acreditar, a emoção da alegria de o poder fazer e deixar que essa semente cresça. O mais importante para mim nesta formação é que cada um possa fazer o seu caminho ao seu próprio ritmo. Quem me conhece já sabe que eu não imponho teorias. Acho que é importante cada pessoa receber a informação. Lá está, não há professores nem há mestres, existem partilhas de conhecimento e então cada pessoa, quando recebe um conhecimento, faz a sua própria triagem, sente e tem que validar essa informação. As coisas não têm valor se não forem feitas com o próprio reconhecimento interior. Se eu aprender algo, eu posso receber uma informação, mas eu tenho que sentir e validá-la em mim, porque se eu tiver essa informação como uma teoria, não é suficiente. Essa informação tem que fazer parte da minha verdade. Todo o meu ser tem que acreditar nessa verdade. Então, o desafio que eu vos deixo hoje, além de desmistificarmos e de alterarmos no dicionário a palavra medo para a palavra responsabilidade, e aqui volto ao empenho interior de cada um de procurar o que significa de facto a palavra fé, porque é possível. Eu trago-vos aqui a mensagem e a reflexão e o desafio também de tentarem entrar em vós e perceber, afinal, o que é isto da minha essência. Qual é esta parte de mim tão pequenina, como se fosse um pontinho de luz e que, na verdade, tem toda a grandeza do meu ser. O meu corpo e o vosso corpo é apenas um veículo para toda esta luzinha se expressar. Desejo que tenham uma excelente semana. As nossas aulas oficialmente vão começar na próxima quarta-feira e vão ser aulas semanais. Vou disponibilizar por escrito o e-mail, os exercícios, as vossas partilhas para quem sentir o apelo em partilhar alguma informação e para isso peço também a vossa autorização. Vou deixar aqui o meu e-mail novamente, vivernaessência@gmail.com. Alguma informação, eu sei que temos estado a receber bastantes mensagens, eu vou responder a todas. De qualquer forma, vou-vos deixar aqui um enorme beijinho, um abraço enorme também para os nossos voluntários e desejo-vos, só um bocadinho, por favor, que tenho aqui uma informação. A tua enteada está a ver. E um beijinho também para todas as pessoas que se juntaram agora neste momento a nós. Não deixem de acreditar, há momentos em que nós não percebemos muito bem o que é que nos está a acontecer e porque é que nos está a acontecer, mas nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão para existir e este momento que nós estamos a atravessar é um momento de facto de reflexão. Há quem chame quarentena, mais uma vez, eu prefiro chamar-lhe travessia interna. E acima de tudo o propósito universal desta necessidade de travessia interna tem a ver mais uma vez com que cada um possa ir à sua essência, deixá-la emergir e com ela construir o novo mundo. Uma boa tarde, um grande beijinho para todos e até breve.